Olá, crianças, aqui é a professora Adriana e eu estou aqui hoje para contar uma outra história. E eu vou ler um conto de fadas para vocês. Vocês sabem o que é um conto de fadas? O conto de fadas é uma história popular. É uma história que andava de boca em boca, são histórias antigas que as pessoas contavam, né? Antigamente, quando não havia muitos livros, quando não havia televisão, não havia rádio, não havia celular, não havia internet. Professora, mas antigamente não tinha nada disso? Não. Todas essas coisas são invenções recentes. Como que as pessoas faziam para se divertir? Elas se divertiam de muitas formas. E uma dessas formas era se reunirem e contarem histórias. Muitas dessas histórias ficaram famosas ao longo dos séculos. Professora, eu não sei o que é século. Bom, século é um período de 100 anos. Então ficaram famosas ao longo de muitos 100 anos, 100, 200, 300, 400 anos. Um dia eu estou aqui na escola, conseguem visualizar a lousa? Um escritor famoso, né? Eu vou contar aqui um conto de fadas, uma história de fadas, que nada mais é do que um conto popular, uma história popular. Bom, por que chama então conto de fadas se não tem fada? Pois é, nem todo conto de fada vai ter uma fada, não é? Mas trata-se de uma história popular contada ao longo do tempo. E havia aqui dois escritores alemães, né, nascidos na Alemanha, do século XIX, chamados irmãos Grimm. Então, Wilhelm, que é William em alemão, né, Wilhelm e Jacob Grimm, né? Eles reuniram várias destas histórias populares e transformaram então em contos, né? E eu tô aqui com um livro deles, tá? Olha aqui, os contos de Grimm, tá? Sobre animais encantados, e eu vou ler um conto para vocês. Vamos lá. Eu gosto de pegar os livros. Vou ler um conto chamado de A Serpente Branca. A Serpente Branca. Vamos lá. Há muitos e muitos anos, vivia um rei muito celebrado por sua sabedoria. Ele era um rei inteligente, sábio. Nada era oculto para ele. Era como se o conhecimento das coisas mais secretas chegasse até ele pelo ar. Já imaginou ser uma pessoa assim? As coisas mais secretas chegando pelo ar. Quando a refeição do meio-dia acabava, a mesa era tirada e não havia mais ninguém presente. Um criado, ou seja, um criado é um empregado de confiança, lhe trazia um prato a mais. Esse prato era coberto, né? Então, quer dizer, ele fazia as refeições, tá? E depois ele recebia um prato a mais coberto com pano, e nem mesmo o criado sabia o que estava ali dentro. Nem ele, nem mais ninguém, porque o rei só tirava a tampa e comia depois que ficava sozinho. Um dia, depois que isso já acontecia há algum tempo, o criado não aguentou mais de curiosidade. Você também ficaria curioso? Na hora de levar o prato embora, secretamente o carregou para o seu quarto, trancou a porta com cuidado e quando levantou a tampa, viu que dentro havia uma serpente branca. Depois de ver a cobra, não aguentou ficar sem dar uma provadinha. Cortou um pedaço bem pequeno dela e pôs na boca.
E assim que o pedacinho da serpente tocou a língua dele, o criado começou a ouvir sussurros suaves e estranhos do lado de fora da janela. E quando se debruçou para ver o que era, descobriu que as vozes que murmuravam eram de pardais conversando, que contavam uns aos outros tudo o que tinham visto pelos bosques e pelos campos. Pardais conversam? Os contos de fada costumam ter animais falantes. Provar a serpente tinha lhe dado o poder de entender a linguagem das aves e dos animais. Já imaginou se nós pudéssemos entender a linguagem dos animais? Ora, aconteceu justamente naquele dia, desapareceu o melhor anel da rainha. Como o criado de confiança tinha toda a liberdade para ir onde bem entendesse no palácio, suspeitaram que o tivessem roubado. O rei mandou chamá-lo e brigou com ele, dizendo que, a não ser que ele desse o nome do ladrão até o dia seguinte, seria considerado culpado e decapitado. Sabe o que é uma pessoa decapitada? Teria o pescoço cortado. Não adiantou jurar inocência. O rei mandou embora sem uma palavra de consolo. Com medo e se sentindo desgraçado, uma pessoa sem sorte, ele foi até o quintal e ficou pensando, vendo se encontrava um jeito de sair daquela situação. Alguns patos estavam calmamente sentados na beira do riacho, à vontade, e alisando com o bico e batendo papo. O criado parou e escutou. Cada um dizia aos outros o que tinha acontecido em todos os lugares por onde tinha andado naquela manhã. E toda a comida que eles tinham nadado naquela manhã. E toda a comida gostosa que tinham comido. Mas um deles disse queixoso: estou com peso no estômago. Estava comendo tão depressa que eu engoli um anel que estava no chão, bem embaixo da janela da rainha. O pato comeu o anel da rainha. O criado rapidamente agarrou o pato pelo pescoço, levou direto para a cozinha e disse ao cozinheiro: olha só que pato gordo, se eu fosse você, assava ele. É mesmo, disse o cozinheiro, pesando o pato com a mão. Já que ele se esforçou para ganhar tanto peso, é tempo agora de ir para o forno. Nossa! Cortou o pescoço do pato e, quando estava limpando a ave para assar, encontrou o anel da rainha no estômago dela. Com isso, não foi difícil o criado convencer o rei de sua inocência. Querendo reparar a injustiça que tinha feito, o rei lhe perguntou se havia alguma coisa que desejasse e lhe ofereceu o cargo que ele quisesse escolher na corte. O criado recusou todas as honras, disse que só queria um cavalo, um pouco de dinheiro porque desejava ver o mundo e viajar um bocado. E o rei logo lhe deu o que queria e ele partiu. Um dia, passando por um lago, notou que 3 peixes estavam presos nos caniços e estavam ficando sem água. Dizem que os peixes são mudos, mas ele ouviu muito bem como eles gemiam, se lamentando, diante da morte horrível que os esperava. Como era um bom sujeito, desceu do cavalo e pôs os 3 cativos novamente na água. Eles puseram as cabecinhas de fora, se abanando de alegria, e disseram: vamos lembrar disso e recompensar você por nos ter salvo. Ele continuou o seu caminho e pouco depois ouviu uma voz que vinha da areia a seus pés. Prestou atenção e ouviu a queixa do rei das formigas. Se os humanos conseguissem manter os seus animais desajeitados bem longe de nós, seria ótimo. Esse cavalo estúpido com esses cascos imensos e pesados está esmagando o meu povo sem piedade. Ouvindo isso, o criado saiu por um caminho lateral e o rei das formigas gritou: vamos lembrar disso e recompensar você. O caminho levava a uma floresta. Lá ele viu um casal de corvos empurrando os filhotes para fora dos ninhos. Fora, seus marmanjões! Gritavam. Não podemos mais encher as barrigas de vocês? Já estão bem grandinhos para buscarem a própria comida. Puxa vida, os pais desses filhotes não eram nada
legais, não é? Estavam empurrando os passarinhos para fora do ninho. Os pobres filhotes batiam as asas e não conseguiam levantar-se do chão. Ainda somos filhotes indefesos, gritavam. Como é que podemos arranjar comida se ainda nem sabemos voar? Vocês vão nos fazer morrer de fome. Ouvindo isso, o bom jovem apeou, matou o cavalo com a espada e deu a sua carne para alimentar os filhotes de corvo. Eles vieram saltitando, comeram até se fartar e disseram: vamos lembrar disso e recompensar você. Daí para frente, ele teve que usar as pernas. Depois de muito caminhar, chegou a uma grande cidade. As ruas estavam cheias de barulho e de movimento. Um homem a cavalo anunciava que a filha do rei estava procurando marido, mas que quem quisesse pedir a mão dela precisava primeiro cumprir uma tarefa muito difícil. E se falhasse, se desse errado, perderia a vida. Muitos já tinham tentado, mas arriscaram a vida à toa. Quando o jovem viu a filha do rei, ficou tão estonteado com a beleza dela que se esqueceu do perigo, foi até o rei e se apresentou como pretendente. Foi levado diretamente à beira do mar, e lá diante dos seus olhos jogaram na água um anel de ouro. Depois o rei lhe disse que ele precisaria ir buscar o anel lá no fundo e acrescentou: se você sair da água sem ele, será jogado de volta, tantas vezes quantas necessário, até morrer nas ondas. Gente, para casar com uma princesa naquela época era difícil, né? Olha só. Ele teria que descobrir aonde estava o anel no fundo do rio, e se ele voltasse, eles iriam jogar ele todas as vezes na água até buscar o anel. Os cortesãos, quem eram os cortesãos? Os criados do rei. Ficaram com pena do jovem, lamentaram a sua sorte tão bonito e depois deixaram-no sozinho na praia. E ele ficou um pouco ali parado, pensando no que ia fazer. De repente, viu 3 peixes nadando na sua direção, justamente os 3 cujas vidas ele tinha salvo. E o do meio tinha uma concha na boca. Depositou-a na praia junto aos pés do rapaz. Quando ele pegou a concha, abriu e viu que dentro estava o anel de ouro. Todo contente, levou o anel ao rei, esperando receber a recompensa prometida. Mas a princesa era muito prosa, e quando viu que ele era inferior a ela em nascimento, desprezou-o e disse que ele ia precisar cumprir uma segunda tarefa. Desceu até o jardim e espalhou 10 sacos cheios de farelo pelo meio da grama. Você vai ter que recolher tudo isso até amanhã antes do sol nascer, sem faltar nenhum grãozinho. O rapaz sentou no jardim e começou a pensar em um jeito de cumprir a tarefa, mas não lhe ocorria nada. Puxa, que mocinha má, não? Como que ele ia recolher 10 sacos de grãos? Mas quando os primeiros raios do sol chegaram ao jardim, ele viu que os 10 sacos estavam de pé cheios até a borda, sem faltar um grãozinho. O rei das formigas, olha só, tinha vindo durante a noite com milhares e milhares de formigas, e os bichinhos agradecidos, porque o cavalo dele estava pisando nas formigas, né? E ele tirou o cavalo. Tinham juntado todos os grãos de farelo dentro dos sacos outra vez. A filha do rei veio em pessoa até o jardim e ficou espantada de ver que a tarefa tinha sido cumprida. Mas o seu coração prosa ainda se recusava a se render, por isso ela disse: ele cumpriu as 2 tarefas, mas não será meu marido enquanto não me trouxer um fruto da árvore da vida. O rapaz nem sabia onde ficava a árvore da vida. Partiu procurando, resolvido a andar até onde as pernas o levassem, mas sem qualquer esperança de encontrar. Uma noite, depois de procurar por 3 reinos, ele chegou a uma floresta. Sentou-se debaixo de uma árvore e estava quase adormecendo quando ouviu um barulho. E eram 3 corvos voando. E disseram: nós somos os filhotes de corvos que você não deixou morrer de fome. Quando crescemos ou ouvimos dizer que você estava procurando a fruta de ouro, voamos por cima do mar até o fim do mundo, onde cresce a árvore da vida.
Pegamos a fruta e, muito contente, o rapaz voltou para casa, deu a fruta de ouro para a princesa e depois ela não teve mais desculpa. Dividiram a maçã da vida e comeram juntos. E aí o coração dela se encheu de amor por ele e os dois viveram até a velhice numa felicidade perfeita. Bom, vocês viram que esse conto de fadas, os bichos falam e ele poderia ouvir o que os bichos estavam conversando. Ele, ao provar a serpente que aquele rei comia, adquiriu uma sabedoria de ouvir a voz dos animais, não é? E ele salvou em três oportunidades, 3 animais que depois retribuíram. Então, este conto de fadas tem a seguinte moral: quando você ajuda os outros, por sua vez, no futuro, essas pessoas irão te ajudar. Quando você é bondoso, você vai colher bondade. Quando você não é bondoso, você vai colher infelicidade. Plantando vento, a gente colhe tempestade. É ou não é? Até a próxima!